Olá, galera. Eu sou Humberto Azariti e eu vou iniciar a partir dessa videoaula uma série de aulas sobre cinemática que eu chamei de cinemática passo a passo, tendo como parâmetro qual metodologia? A resolução de listas de exercícios. Passo a passo porque eu vou fragmentar o máximo possível os conteúdos que são trabalhados em cinemática. E hoje, a nossa videoaula de hoje é sobre aqueles conceitos iniciais sobre corpo extenso, ponto material, está em movimento, está em repouso, porque é importantíssimo que a gente tenha noção exata do que significam esses conceitos para poder avançar dentro do conceito de cinemática. A cinemática ela está preocupada em descrever os movimentos e não o porquê deles acontecerem, sim descrever. A velocidade é tal, percorreu a distância tal. E aí eu elaborei 5 questões, todas conceituais, esse início é todo conceitual, para que a gente se familiarize com os conceitos de cinemática e aí a partir daí a gente possa avançar dentro desse conteúdo. Tá legal? Não se inscreveu no canal? Se inscreva para poder acompanhar mais de perto as videoaulas que eu estou produzindo. Já produzi uma série de aulas de matemática, agora vamos começar com essa de física. Tá legal? Acompanha comigo aí a questão número 1. Então vamos lá, né? Questão que trata a noção de movimento e a afirmativa diz que todo movimento é relativo. Isso significa o quê? Que o movimento é relativo. Letra A. Todos os cálculos de velocidade são imprecisos? Não. Nós vamos aprender a calcular a velocidade e são os cálculos precisos. Não existe movimento com velocidade constante? Falso também, existe. É claro que no nosso dia a dia é muito difícil permanecer com velocidade constante. Por exemplo, você dirigindo um veículo no trânsito, você tem engarrafamento, às vezes não, então há essa alternância da velocidade, mas existe movimento com velocidade constante, sim. A velocidade depende sempre de uma força? Também não sei nada disso. Velocidade não depende de uma força. Letra D. A velocidade depende sempre de uma aceleração? Não, porque nós acabamos de falar sobre movimento uniforme. Qual é a característica do movimento uniforme? Não tem aceleração ou a aceleração ela é nula. Então, se não existe aceleração, o movimento é uniforme e a velocidade é constante. Pode haver aceleração? Pode. Mas aqui ele está dizendo que a velocidade sempre depende da aceleração. Não, a gente pode ter, como já falamos, o movimento com a velocidade constante. Então, por eliminação, a letra E, a descrição de qualquer movimento requer um referencial. O que quer dizer isso? Tá? Vamos supor que eu fique aqui parado. Para você, eu estou em repouso. Mas vamos supor que alguém esteja lá no sol, como se isso fosse possível. Está me vendo em movimento, tá? Porque a Terra está girando. Um outro exemplo para tentar ser mais lúdico. Imagina que você eu estou sentado aqui no meu portão e aí você passa de carro, tá? Com seu pai, sua mãe, com quem quer que seja, ou você. Vamos supor que esteja com alguém dirigindo, tá? Por quê? Vamos supor que você passe de Uber. Aí você fala comigo, e aí, professor, tudo bom? Tranquilo? Para mim, você está em movimento, porque eu vi você passando em frente ao meu portão, passando de carro na minha rua. Agora, para quem está dirigindo o carro, aí não importa quem, você está em repouso, porque ele olha para trás, ou ela, e vê você sentado aí no banco, parado. Tá? Então, depende do referencial. A gente usa muito esse ditado na nossa vida, né? No senso comum. Depende do referencial, depende do ponto de vista. Tá legal? Então, gabarito dessa questão, letra E. Ok? Vamos acompanhar a questão 2 agora.
Vamos lá. Essa questão a gente trabalha a noção de ponto material e do material ou da partícula, tá legal? O que é um ponto material e um corpo extenso? O ponto material é aquele em que a dimensão dele é irrelevante considerando o fenômeno que você está estudando. Então, se alguma pessoa entra aqui agora, vai olhar para mim e vai me olhar como um corpo extenso, porque a minha dimensão é relevante. Agora, vamos supor alguém que esteja passando lá no avião. Vamos supor que eu estivesse ali no meu quintal, a pessoa passasse de avião olhando para mim, a minha dimensão ela é irrelevante para quem está nesse avião. E aí, o corpo extenso é naquele no qual a dimensão ela é relevante para o fenômeno estudado. Feito isso, vamos à resposta. Um navio cruzeiro é sempre um corpo extenso? Depende do referencial. Se você estiver na praia e ver um navio cruzeiro, ele é um corpo extenso, a dimensão é relevante. Mas se você está no teu helicóptero, no teu jatinho, lá em cima, olhando, às vezes pequenininho lá o navio cruzeiro, tá? Então, ele é irrelevante. Então, depende do referencial. Letra B. Uma pulga é sempre um ponto material? Depende, para uma formiga não. Formiga olhar para uma pulga, né, são as dimensões relevantes. Para a formiga pode ser um corpo extenso, tá legal? Letra C, um carro pode ser tanto um ponto material quanto um corpo extenso. É a mesma ideia do navio de cruzeiro. Então o carro ele pode ser um ponto material ou um corpo extenso, vai depender do referencial com o qual você está observando esse carro. Então, já sabemos então que é a letra C de casa. Tá? Vê que muita coisa depende do referencial. Letra D. Dependendo da posição ou girarmos uma partícula, essa pode se transformar em um corpo extenso? Não, o fato de você girar uma partícula não vai fazer com que ela se torne um corpo extenso. Letra E. Um ponto material nunca pode ser considerado corpo extenso? Pode sim, dependendo do referencial. Tá legal, galera? Então, finalizamos aí a questão 1, 2. Acompanhe aí comigo a questão 3. Tem uma pessoa que está dentro do ônibus, está sentada, e tem uma pessoa que está parada na estrada. Eles estão observando essa lâmpada no teto do ônibus. Aí a pessoa A diz que a lâmpada não se move em relação a mim. Então quem está sentado diz, a lâmpada não está se movendo em relação a mim, uma vez que a distância que nos separa permanece constante. E aí a B diz que a lâmpada está se movimentando, uma vez que ela está se afastando de mim. Porque a partir do momento que está em movimento, questão de movimento e repouso, movimento é quando a posição muda em um certo intervalo de tempo. Tá legal? E aí, qual é a afirmativa correta? A letra A está errada e B está certa. Vamos analisar as duas afirmativas, que aí a gente já crava a questão. O que o A falou está correto? Está. Porque ele, como está dentro do ônibus, a lâmpada, a distância da lâmpada para ele não muda com o decorrer do tempo, a posição não muda. Então, de fato, para ele sendo referencial, ela não está em movimento. Já para o B, que está na estrada vendo o ônibus passar, a posição da lâmpada ela está se alterando com o decorrer do tempo. Então, para ele, essa pessoa B, a lâmpada está sim em movimento. Então, os dois fizeram afirmativas corretas, já que cada um considerou o seu ponto de vista, o seu referencial. O A dentro do ônibus, V está em repouso. E o B fora do ônibus, na estrada, V a lâmpada passando, alterando sua posição ao longo do tempo. Então, o gabarito é letra D. Cada uma, dentro do seu ponto de vista, está certa. Tá?
Por que que elas estão certas? Porque cada uma dentro do seu ponto de vista. Tá legal? Vamos agora então acompanhar a questão 4. Olha aí. Vamos lá, a questão da Cefet do Paraná. E aí ele pede mais uma vez a questão do ônibus. Só que ele agora, o ônibus escolar está parado no ponto. E aí um aluno sentado em uma das suas poltronas. E aí quando o ônibus entra em movimento, sua posição no espaço se modifica. Ele se afasta do ponto de ônibus. Beleza. E aí, o que a gente pode afirmar que a conclusão é errada? A gente tem que tomar muito cuidado com os tipos de questões que vêm se reduzindo ao longo do tempo. Tá? Que é marcar a questão falsa, porque a nossa tendência, o nosso cérebro é marcar aquilo que é verdadeiro. Tanto que nessas questões que tem que marcar a falsa, eles colocam em destaque, em caixa alta, como está aí. Então a gente tem que marcar aquela afirmativa que é falsa. Então na letra A diz que o aluno está sentado na poltrona, acompanha o ônibus, portanto, também se afasta do ponto do ônibus. Certo, né? Acho que é bem óbvia essa percepção. Letra A, correto. Letra B, podemos dizer que um corpo está em movimento em relação ao referencial quando sua posição muda em relação a esse referencial? Perfeito, a definição de movimento, quando a sua posição muda em relação a um determinado referencial durante um tempo. Letra C, o aluno está parado em relação ao ônibus e em movimento em relação ao ponto do ônibus, se o referencial for o próprio ônibus? Sim, em relação ao próprio ônibus, ele está parado, está ali sentado no banco. Agora, tendo como referencial o ponto de ônibus, o ônibus está se afastando, então está alterando sua posição nesse período de tempo. Então, é a afirmativa correta. Letra D, neste exemplo, o referencial adotado é o ônibus? Vamos olhar de novo o enunciado. O ônibus escolar parado no ponto do ônibus e um aluno sentado em suas poltronas. Quando eles entram em movimento, sua posição no espaço se modifica. Ele se afasta do ponto de ônibus. Então, qual é o referencial? Está vendo ele como em movimento. Então, qual é o referencial? É o ônibus? Não. Porque tendo o referencial o ônibus, ele está em repouso. Como ele está em movimento, ele está alterando sua posição, o referencial é o ponto do ônibus. Então, essa questão é que devemos marcar, porque é ela que está errada. Na letra E, para dizer se um corpo está parado ou em movimento, precisamos relacioná-lo a um ponto ou um conjunto de pontos de referência verdadeiro. A gente já viu aqui nas questões anteriores. Tá legal? Então vamos agora à quinta e última questão dessa nossa primeira videoaula de cinemática passo a passo, questão 5, acompanha aí. Vamos lá, questão 5, mais uma questão para trabalhar esse conceito de corpo extenso e ponto material. Então, essa questão da PUC, ela faz algumas afirmativas, tá? E qual é aquela que é a correta? Vamos lê-las. Letra A. Uma pulga é certamente um corpo material? Já falamos numa questão anterior que, para uma formiga, por exemplo, ela é um corpo extenso, né? Ou para um outro inseto que seja do tamanho da pulga. Então isso é relativo, depende do referencial. Então essas afirmativas com certamente, com certeza, a gente tem que sim ficar com o pé atrás. Então a letra A não é a correta. Letra B, um atleta fazendo ginástica pode ser considerado um ponto material? Pode, a depender do referencial. Você pode estar olhando do seu prédio, lá do 25º andar, olhando lá para a praça em frente ao seu prédio e vendo essa pessoa fazendo ginástica também pequenininho, então a dimensão é relevante. Então pode ser considerado sim um ponto material, e aí a gente já sabe que o gabarito é a letra B. Agora vamos ver o porquê das demais serem falsas.
Um carro viajando de São Paulo ao Rio é certamente um corpo extenso? Depende do referencial. Eu estou sendo repetitivo, mas é isso mesmo. A gente, física, cinemática, a gente vai trabalhar muito com o referencial. A gente não pode taxar é corpo material, é corpo extenso. A gente tem que estabelecer para qual referencial a gente está tomando como parâmetro. Letra D. Um carro fazendo manobras para estacionar numa garagem não pode ser considerado um ponto material? Mesma resposta, depende do referencial. A Terra não é certamente um ponto material? Depende do referencial. Por exemplo, alguém no Sol, né? Vamos supor alguém que pudesse estar lá no Sol olhando para a Terra, vai ver como um ponto material. Tá legal, galera? Então, gabarito letra B, encerramos essa nossa primeira videoaula de cinemática. Vamos dar prosseguimento, avançando no conteúdo, mas sempre dentro dessas duas propostas. Primeira, que é a proposta do meu canal, é resolução de lista de exercícios, tá? E aí, a partir da resolução dos exercícios, eu vou tirando as dúvidas, trazendo a teoria para a gente poder entender. E o segundo, passo a passo, porque eu vou fragmentando esses conteúdos para que a gente possa fazer bastante exercício daquele tópicozinho que está lá dentro de cinemática, sem pressa. Tá legal? Que aí eu entendo que assim o aprendizado fica mais consolidado. Tá legal, galera? Se gostaram dessa videoaula, dá um joinha aí no vídeo, por favor. Se quiser, se inscreva no canal, indica para os colegas, para os amigos. Tá legal? Muito obrigado, forte abraço!